E chegamos ao fim da segunda temporada de The Last of Us. Vamos fazer aquela review aqui, tá atrasado, eu sei, todo mundo já fez, mas eu não consegui gravar, só consegui gravar agora e mesmo assim na gambiarra aqui, né? Tá tudo aqui na gambiarra, a luz daqui a pouco cai aqui e tá tudo na gambiarra aqui. Mas vocês já estão acostumados, né, de fazer vídeo na gambiarra aqui no canal, né? Tá sem câmera, tô tendo que gravar na webcam. Então relevem, né? E deixe seu like aí para ajudar e se inscreve no canal, não custa nada. Bem, último episódio de The Last of Us da temporada. Para mim, no final do vídeo eu vou falar sobre a temporada no geral, como um todo, né? Mas falando do episódio e adiantando aqui, foi um episódio para uma season finale, né? Para um último episódio, eu acho que foi bem fraco, bem esquisito. Foi decepcionante, assim como a temporada como um todo. Se você acompanha minhas reviews aqui, né? Eu fiz review de todos os episódios. Vou deixar aqui a playlist no final do vídeo, o link aqui nos cards e tal. Foi decepcionante pra mim, porque assim, o segundo jogo pra mim é talvez o melhor jogo já feito de todos os tempos em questão de roteiro e tal. E o maior problema dessa temporada pra mim foi roteiro. Teve um problema sério de roteiro nessa temporada de The Last of Us. E esse último episódio ele mostra isso, como o roteiro em alguns momentos parece estar perdido. Apesar de ter alguns subtextos que eu gosto, desde a primeira temporada eu gosto desses subtextos que dá mais uma profundidade ali para a série, no geral eu achei decepcionante a questão do roteiro, que ele parece que ele está se preocupando muito em limpar a barra da Ellie, coisas assim, né? Mas eu vou falar isso mais pra frente. Bem, o episódio começa com o Jesse tirando a flecha ali da Dina, e ali ele saca, né, porque a Dina não quer beber, tem outras questões ali, né, e ali ele já saca que tá em alguma coisa acontecendo com ela, que provavelmente ela tá grávida, né, então tem essa situação acontecendo. E aí a Ellie chega, e aí a Dina, ele consegue tirar a flecha da Dina, faz o curativo, a Ellie chega e a Dina vai cuidar dos machucados da Ellie ali nas costas da Ellie, né? Que não justifica, né? Tipo, aonde que ela conseguiu esses machucados? Não fala em momento nenhum da série, né? Talvez ali com o conflito ali do episódio anterior com os Serafitas contra os Wolves, mas para ter esses ralados assim, esses machucados nas costas, não justifica, não teve nada na série até agora que justificou esses machucados ali, né? Que pra que ela chega tão machucada? E nem a briga dela com a Nora justificou isso. Então é bem estranho, é bem esquisito essa situação ali dos machucados dela. É mais uma questão do roteiro que tá meio perdido aqui, né? Bem, mas aí a Ellie, essa cena é importante porque a Ellie ela revela sobre o Joel, chega pra Dina e ela revela o que o Joel fez sobre os vagalumes e tudo mais. Então tem essa revelação sobre o que o Joel fez. Eu acho uma cena boa, né? Aí a Dina fica magoada porque dá mais essa camada de egoísmo pra Ellie, né? Dá mais essa camada que a Ellie é uma pessoa que ela só tá pensando nela e na vingança. Ela tá manipulando todo mundo para concordar com a vingança dela. A gente já vê isso desde o começo da temporada, lá no episódio 3, que ela faz todo aquele discurso ensaiado, né, com um papelzinho para tentar convencer todo mundo. Então a Ellie tem essas questões de manipulação, que ela é manipuladora, né? Então tem muito isso nesse episódio, ela tentando manipular os outros pela causa dela, né? Bem, amanhece o dia, né? O Jesse ele sai ali com a Ellie e ali ele conversa sobre a Dina tá grávida e tal. Ele fala, eu não posso morrer, né? Porque agora eu tenho um filho e tal, né? Porque o filho é meu. Então tem esse diálogo do Jesse começando a temer a morte, assim como a Dina. Eles começam a temer a morte por conta dessa nova vida, dessa criança que a Dina tá levando, né? E ali eles veem
um jovem serafita, né, sendo encurralado pelos Wolves e tal, né? A Ellie, do nada, ela quer salvar o serafita, só que alegando que era uma criança e tal, que era um serafita muito jovem, mas o Jesse fala assim, não, essa briga não é nossa, Ellie, então fica por aí. Então é uma coisa que meio que do nada, né? Assim, não foi construído para ele ter essa empatia pelos serafitas, né? Então não tem essa questão que no final do vídeo eu vou explicar por que a série está fazendo isso, esses momentos de heroísmo, pseudo-heroísmo da Ellie, de empatia, né? Mas ali ela não salva, o Jesse impede, né? E aí a gente tem uma cena rápida ali do Isaac, só para contextualizar a Abby, né? É o Isaac falando como a Abby é foda, é tipo isso, é basicamente isso, o Isaac tentando justificar por que a Abby é uma pessoa perigosa. Sabe, nesse filme de herói e vilão, quando o cara fala, o vilão fez isso, esse cara é brabo porque ele fez isso, ele é assim, assim, assado, só que não mostra nenhuma cena do vilão sendo brabo. Então é aquela parada, show no tell, tipo assim, só que aqui ele só fala, ela é isso, e ela é a futura líder e tal, só que por quê? Entendeu? Não tem essa construção. Parece ser um diálogo jogado ali no meio só para justificar que a Abby é foda. Basicamente isso, né? Bem, a gente vê ali a Ellie achando o paradeiro da Abby, porque a Nora ela ouve a Nora falando que é roda gigante e tubarão, então a gente sabe que é o aquário ali. Então a Ellie ela saca isso e acha o paradeiro da Abby. Então ela fala assim, vamos lá, Jesse. Só que o Jesse ele ouve disparos do Tommy. E aí ele fala assim, não, eu vou me encontrar com o Tommy. E aqui tem essa cena da Ellie tentando manipular o Jesse, né? Nesse fundo que a produção dessa série é fantástica, né? Mas aí a gente tem isso, né? Da Ellie tentando manipular o Jesse, usa até uns argumentos ali falando que ele é egoísta, né? Que ele é egoísta, que ele só pensa nele, que ele só pensa em Jackson, né? Porque ele votou contra essa jornada da Ellie, né? Então, só que quem é o egoísmo na verdade, né? Ela chama ele de egoísta, mas a mais egoísta de todas acaba sendo ela mesma, né? Então tem esse jogo, assim, ela tentando jogar com ele, esse joguinho mental, né? Só que o Jesse acaba não indo com a Ellie, o Jesse ele acaba indo sozinho, né? Ele acaba indo lá pro Tommy, né? Encontrar com o Tommy, e a Ellie acaba indo sozinha lá para tentar vingar da Abby. E aí você vê que essa questão da vingança da Ellie tá tão forte nela, esse sentimento de vingança, que é muito consequência de não saber lidar com luto, né? Então isso tá muito forte nela, que ela não tá pensando mais em consequência nenhuma. Ela só quer se livrar da Abby, ter a vingança dela. Então tem muito isso nesse episódio da Ellie cagando pra tudo em prol da vingança, tentando inclusive manipular os outros para justificar e irem atrás dela na vingança dela. Isso a gente vê sendo construído desde o terceiro episódio da temporada. Mas aqui é bem mais escancarado, né? Bem mais expositivo, digamos assim. A Ellie rouba um barco, né? E aí tem um momento que eu acho que justifica muito tudo que eu falo aqui na série, nessa temporada e um pouquinho na primeira temporada também. Como o roteiro, às vezes, ele se atropela, né? Como o roteiro ele se atropela e como muita coisa da série, e o ritmo também, né, da série, que a série, desde a primeira temporada, pra mim, tem um problema de ritmo e aqui tem um problema de roteiro, porque o que acontece? A Ellie tá indo pra direção do aquário, beleza. Vem uma onda, bate nela, ela cai numa praia, se encontra com os serafitas vão matar ela, só que acontece uma treta lá, os serafitas deixam ela ali e ela volta para o barco. Ou seja, tipo assim, tem uma cena ali no meio que não
não influencia em nada na história. Se tirar essa cena, é a Ellie de barco indo até a Abby. Então, assim, pra que tem essa cena? Só pra fazer esse paralelo de uma criança que a Ellie queria salvar, uma criança serafita, só que uma criança serafita agora queria matar a Ellie, é só por causa disso. Mas, assim, é uma cena totalmente jogada que, se cortar essa cena do episódio, não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma. É uma cena inútil, né? É uma cena completamente jogada ali, né, nesse episódio, que eu não sei por que mantiveram essa cena, só para ter o watch time, o tempo do episódio, não sei. Mas é uma cena que eu não entendi por que eles deixaram essa cena no episódio, porque é uma cena que é encheção de linguiça puro. Claramente é uma encheção de linguiça. Então, é isso, né? Ela chega no aquário, a Ellie, né? E ali ela encontra os amigos da Abby, né? Igual o episódio anterior, a Abby nunca tá. Onde que tá essa mulher? Só tá os amigos dela. Mas aí ela encontra ali os amigos da Abby, né? A Ellie dá um tiro e um tiro acerta os dois, né? Acerta os dois. E aí a Ellie descobre que a amiga lá, ela tá grávida, né? E a Ellie tenta salvar o bebê. Essa cena é boa, porque tem todo esse subtexto, que é assim, a Dina tá grávida, né? E a Ellie, ela quer fazer tudo para proteger a Dina que tá grávida, sendo que ela acabou tirando a vida de uma outra grávida, né? Então diz muito isso, da onde que a Ellie, para onde que essa vingança da Ellie quer chegar, e faz a gente pensar quem é o vilão de verdade da história. Qual é o lado do vilão, do herói? Porque o que a Ellie está fazendo aqui é um ato total de vilania. Não tem, é uma coisa de vilão, é porque a gente está vendo tudo do ponto de vista dela. Mas essa jogada de, quem é o vilão e tal, a Ellie, ela tá tão cega na vingança dela que tá tendo esses atos de vilania, assim, ela tá matando. Então, assim, que diferença faz? Assim, se fosse, ela matou uma grávida, entendeu? Matou uma grávida. Mas foi sem querer, mas matou. Então, assim, e ao mesmo tempo, ela tá sendo hipócrita, que ela chamou o Jesse de hipócrita, né? Mas ela tá sendo hipócrita porque ela tá tentando salvar outra grávida. Então, que diferença faz da gestação de uma pessoa, só porque uma pessoa... E lembrando que essa menina, ela tava contra a vingança da Abby. Então, foi praticamente um assassinato ali de uma pessoa inocente, né? Então é muito essa questão da vilania, de que lado, porque a gente está vendo tudo do ponto de vista da Ellie, assim como o Joel, no ponto de vista da Abby, ele é um vilão, né? Ele é um vilão. Então a gente está vendo a Ellie trilhando os caminhos de vilania que o Joel trilhou, né? Que tem essa questão dos dois serem bem parecidos, né? Então tem muito isso nessa cena, uma cena que diz muita coisa. Essa cena eu achei boa, né? E aí o Tommy e o Jesse chegam lá, encontram a Ellie, né? E aí eles vão pro teatro de novo. Aí tem um diálogo ali entre a Ellie e o Jesse no teatro. Eles ouvem tiros lá dentro do teatro, né? Vão correndo, só que secão, na hora que abre a porta, o Jesse, ele toma um tiro na cara e morre ali no seco, do nada. Essa cena é bem parecida com o jogo, é uma das cenas mais tensas do jogo. Eu achei bem tenso assim na série também. Eu gostei, né? A gente vê ali que o Tommy tá ferido e a gente vê que é a Abby ali, que ela encurrala a Ellie, né? E aí a Abby, ela aponta a arma pra Ellie e atira, só que a imagem escurece. Assim como no jogo, a imagem escurece, a gente não sabe o que houve nesse tiro, né? Pra onde foi esse tiro e tal. E aí começa um flashback, assim como no jogo, começa um flashback, né? Da Abby ali olhando para um estádio de futebol. A gente vê ali escrito que é o dia 1 de Seattle, é o dia 1 da Abby, e agora a gente vai entender a história da Abby. O que pra mim... Agora vamos fazer um panorama geral, né, uma crítica geral da temporada. Pra mim foi decepcionante porque o jogo, pra mim, em questão de roteiro, é o jogo mais genial de todos já feito, né? É um jogo que ele dá muito no roteiro, muito essa questão de quem é o vilão, quem é o mocinho, que a gente está controlando
às vezes a gente controla a Abby, aí a Ellie, pô, mas a gente sabe a motivação da Ellie, mas depois a gente entende a motivação da Abby. E aí fica nesse ciclo de vingança sem fim, né? Que aí você fica até com essa sensação, cara, vai morrer todo mundo, vai acabar morrendo todo mundo. Então tem muito essa questão desse ciclo sem fim de vingança, né? Até onde a vingança vai, não acaba nunca, né? A série até tá tentando montar isso, só que ao contrário do jogo, a série ela tá com um problema de roteiro pra mim. Além da questão do ritmo, alguns episódios eu vi que melhorou o ritmo e tal, mas além da questão de ritmo, a série tá com muito problema de roteiro pra mim. Como assim? Vou explicar. No jogo, dando um pouquinho de spoiler do jogo, mas nem tanto, no jogo, a Ellie ela não é lidada como uma mocinha. Não tem passação de pano nas atitudes da Ellie. A gente questiona no jogo a Ellie, as atitudes da Ellie o tempo inteiro. Até no que ela fala, no que ela age, o tempo inteiro a gente critica as atitudes da Ellie. E por que esse ciclo de vingança só destrói ela, só vai destruindo ela. Então tem muito isso no jogo. Não passa pano pra Ellie. A Ellie fala umas coisas pra Dina, inclusive depois que descobre que a Dina tá grávida. Fala que a Dina vai ser um peso. Então, assim, tem umas coisas assim que a Ellie, ela tem tá com a cabeça zoada, que ela é uma parada de... que a Ellie tá trilhando um caminho pra ser uma vilã. E o jogo, ele dá essa estrutura de que a gente não tem herói ou vilão, a gente não tem essa questão, a gente só tem o que está acontecendo aqui, é um ciclo de vingança sem fim. A sensação que eu tenho na série é que eles tentaram tirar esse peso da Ellie, né? E eu acho que estão passando muito pano. Pra você ter uma ideia, cara, dando um pequeno spoiler, a Ellie mata um cachorro a sangue frio, né, nesse pedaço aí no jogo. Coisa que não acontece aqui. Então a gente vê uma construção de vilã grotesca sendo muito quebrada na série. Na série você só vê uma pessoa querendo vingança, beleza, mas e aí? É uma garota ingênua. Na série, né? Porque a gente tem essa coisa que assim, parece muito ser uma garota ingênua. E outra coisa também é a montagem do roteiro, da estrutura do roteiro. Porque assim, a gente já... Eu falei isso na minha review do primeiro episódio, que assim, eu já não gostei disso, de ter revelado a motivação da Abby logo de matar o Joe, logo de cara. Logo no primeiro episódio. Porque no jogo, a gente começa a entender o lado da Abby agora, né? A gente não sabe, né? O nosso ponto de vista tá todo da Ellie, então pra gente, até esse momento, a vilã é a Abby. Só que depois a gente entende o lado da Abby, nos flashbacks que tem depois desse momento no jogo. Inclusive essa questão do pai da Abby. É nesse momento só que a gente tem a construção da Abby. Eles prometeram fazer isso na série também. Só que a partir do momento que você revela a motivação dela no primeiro episódio, pra que vai fazer esse flashback agora? Sabe? Então não faz muito sentido. Eu acho que as decisões de roteiro dessa temporada foram decisões muito equivocadas, né? Eu acho que seria muito mais legal a gente não ver. E a Abby, ela não teve desenvolvimento. Ela apareceu pouco nessa temporada. Apareceu o quê? 3 episódios? Apareceu pouquíssimo. Então a gente não se apegou à personagem. No jogo, a gente inclusive controla ela antes de acontecer tudo. Então a gente não teve um desenvolvimento da personagem, que teve que ter essa cena do Isaac falando como é que ela é foda, porque a gente não teve isso mostrado na tela nessa temporada. Então eu acho que ao invés de perder tempo, por exemplo, naquele episódio semi-filler, desenvolve a personagem antes, né? Então eu acho que essa temporada foi decepcionante pra mim, porque assim, não foi uma temporada ruim. Eu gostei dos episódios, eu achei bem estruturada, a produção é absurda, as atuações também, o pessoal reclamou da Bella Ramsey, eu não tive problemas com a atuação dela, mas assim,
eu acho que é uma temporada bem problemática, decepcionante, porque justamente o segundo jogo é um jogo que, em questão de roteiro, é perfeito. Eu acho que se fizesse um Ctrl-C, Ctrl-V do roteiro do jogo, da estrutura do jogo, ia ser perfeito. Assim como eles tentaram fazer na primeira temporada, adaptando algumas coisas aqui ou lá, beleza. Mas eu acho que é o seguinte, cara, desenvolve melhor, sabe? Faz uma estrutura, tipo assim, não precisava matar o Joel logo no segundo episódio. Faz um episódio, o segundo episódio podia ser um episódio focado só na Abby, antes de acontecer a vingança dela com o Joel, entendeu? Tenha calma, entendeu? É muito esquizofrênico o ritmo da série, entendeu? É muito acelerado. É muito acelerado, e só que às vezes para mostrar coisas inúteis. Tipo essa questão dos Serafitas aí nesse episódio, que não teve nada com nada. E a estrutura do roteiro, pra mim, é uma estrutura da série, acho que foi problemática. E foi bem problemática porque claramente eles estão tentando o tempo inteiro aliviar a barra da Ellie. E a gente, assim, é uma vilã. A gente tá vendo a construção de uma pessoa sendo vilã. No jogo é isso. E aí que cria esse ciclo sem fim de vingança em cima de vingança. Entendeu? Que é um se vinga e o outro se vinga da vingança do outro, que se vinga da vingança do outro, que fica nisso. Só que aqui a gente parece que a série tá tentando o tempo inteiro colocar, não, a vilã é a Abby, a mocinha é a Ellie, sendo que nunca foi sobre isso. Quem é herói, quem é mocinha, que a gente vê que todo mundo ali é vilão, todo mundo ali tem a sua motivação, todo mundo ali tem o seu lado da história que justifica as suas atitudes. O jogo é sobre isso, entendeu? E na série eu não tô sentindo isso, né? Então, pra mim foi uma temporada decepcionante, porque pra mim o segundo jogo é uma obra-prima, adaptou meio que metade do segundo jogo ali, né? E vamos ver se vai melhorar na terceira temporada. Não prometo fazer review episódio por episódio da terceira temporada, tá? Não prometo. Provavelmente não vou fazer. Tô bem indo pra não fazer review episódio por episódio, porque dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho. Eu tenho mais coisa pra fazer domingo à noite do que assistir o episódio, porque eu sou obrigado a assistir o episódio na hora que o episódio sai, entendeu? Pra gravar review e tal, essas coisas. E no final das contas, é muito trabalho, né? Fora que segunda-feira eu acordo cedo, então assim, é muito trabalho pra pouca view, porque ninguém assiste. Eu faço vídeo de review de The Last of Us desde a primeira temporada e ninguém assiste. Então, eu acho que na terceira temporada eu não vou fazer review episódio por episódio. Eu não vou fazer. Eu devo fazer uma review da temporada inteira quando finalizar a temporada, tá? Porque eu não quero ter essa obrigação de assistir os episódios sempre no domingo ou na segunda de manhã e tal. Não, eu quero assistir os episódios quando der. E no final eu fazer a review da temporada inteira. Eu acho que fica melhor. Então na terceira temporada eu pretendo fazer isso. Eu não pretendo fazer review episódio por episódio, porque é muito trabalho pra pouca view. Enfim, é isso. Então é isso. Essa foi a segunda temporada de The Last of Us. Aos trancos e barrancos a gente fez aqui review episódio por episódio. Deixa o like, se inscreva no canal, comenta aqui o que você achou. Vou ficando por aqui. Meu nome é Tom Loureiro e até a próxima.